Saudações terráqueos, tudo bom? Aqui é Rodrigo Rezende, mais uma vez com vocês aqui no canal da Ciência Universalista. Hoje na versão meio Espartaco da cor, né? Barbudo, mas é o mesmo amigo de vocês aqui, conversando hoje um pouquinho sobre a vida, né, a origem da vida na Terra. Na verdade, meu intuito não é passar um conhecimento, uma ideia, e sim mostrar como eu cheguei a uma conclusão própria, né, como eu fiz um link de muitas informações que a gente tem aí. Então, para começar, eu recomendo vocês assistirem a 3 vídeos que a gente tem aqui no nosso canal, para terem já um entendimento do que a gente aborda sobre a criação do tudo, né? O que é Deus, o que nós somos como consciências, como é que se desenrola a nossa aventura, né? As nossas existências. Então são 3 vídeos bem interessantes que eu recomendo mesmo vocês assistirem. E dando sequência ao nosso vídeo de hoje, para a gente poder falar sobre nós, sobre a Terra, a gente tem que ir lá para a origem. E aonde eu, Rodrigo, consigo atingir como princípio, eu posso mensurar a ideia do início do sistema solar. Se vocês me perguntarem, e da onde veio o sistema solar, como começou o Sol, eu prefiro deixar nas mãos do Criador da criação, porque a gente já estaria indo além do nosso alcance. Mas imagine, um tempo muito remoto, que o Sol, tá, uma grande nebulosa, um grande conjunto de poeira cósmica, começou a se formar. E tendo praticamente sua massa toda no núcleo, o que seria o nosso Sol de hoje, e essa poeira com o tempo foi se aglomerando em seu equador, e com o giro, com o tempo, essa poeira foi se agregando e dando, né, origem aos planetas do nosso sistema solar. E aí a gente sabe que a vida, ela evolui. A gente observa isso hoje no presente, que diversos animais, eles se adaptam ao meio, modificam seus corpos ao longo, né, de gerações, e há uma contínua evolução. E essa evolução, essa criação, ela nunca cessa, nunca para. Mas aonde a gente quer focar é sobre a origem da vida humana, de nós, aqui no nosso planeta, tá? E a gente já viu algumas ideias, principalmente religiosas, que é aquela que algumas pessoas se contentam só com foi Adão e Eva. Só, acabou, mas mágica. E a gente viu já nos outros vídeos que nada acontece assim da noite para o dia, né? E a gente viu também que nós não viemos dos macacos. Os macacos ainda estão naquele patamar evolutivo que a gente viu, né? Comendo banana, catando coelho do outro. Nós estamos onde estamos hoje. Temos o nosso DNA muito parecido, né? Mas não viemos do macaco. O homem, ele tem a sua origem lá atrás bem primitiva, e os nossos corpos, nossos cérebros, como essa gravura mostra, eles foram modificando, né, se modificando com o tempo. Mas a gente vai ver, inclusive nesse estudo, de que houveram alguns saltos, houveram algumas mudanças um pouco radicais para um certo estudo, né, evolutivo, o que alguns chamam de elo perdido, né? E a gente vai ver que algumas teorias vão mostrar o que foram esses elos perdidos. Então, o homem na Terra, ele já passou por diversas escolas de aprendizado, diversas gerações, onde mudanças climáticas, mudanças globais, fizeram o homem se deslocar ou viver de uma outra maneira, e com isso, como a gente viu, né, sobre o processo evolutivo, o corpo foi se adequando. Agora eu vou falar sobre como eu cheguei à minha visão de origem da vida humana né, aqui na Terra. Em 2001, eu fui na Bienal do Livro e eu comprei esse livro aí, ó, tá até aqui comigo, ó, tá? Que é esse Contatos Alienígenas. Na época eu estava, naquela pegada de ufologia, de estudar, etc.
E esse livro, o que me chamou a atenção é o seguinte: dentro dele, ele tem as páginas brancas e tem algumas páginas que são pretas. E esse capítulo aqui, ele fala justamente sobre o princípio, uma visão baseada nos sumerianos de como surgiu o homem na Terra, né? E é isso que a gente vai conversar um pouco agora, porque quando eu estava lendo esse livro, quando eu achei essas páginas, gerou um despertar em mim, porque até então eu só tinha visto alguns conceitos totalmente sem explicação. O mero Adão e Eva, que não dá nem para discutir aqui, ou então explicação de que o homem veio macaco e ia evoluir, pabum, do nada. Big Bang, que negócio que nos outros vídeos que eu, né, recomendei vocês assistirem, a gente já vai abordar mais. Não fazem muito sentido. E esses caras, os sumerianos, sei lá, são povos que, um dos povos mais antigos que a gente, né, conhece, inclusive a gente não consegue correlacionar quem são os povos anteriores aos sumerianos. Teoricamente, quem seriam os povos que eles adquiriram, né, conhecimento ou herdaram alguma sociedade e a gente não conhece, a gente desconhece, porque o nível tecnológico, de linguagem, de sistema social, religiosidade, era muito mais avançado que qualquer um na época. E quando eu comecei a ler sobre a teoria de uma galera que viveu há uns 7.000 anos atrás, caiu a ficha. Me identifiquei completamente e falei, poxa, faz sentido. Até agora foi a primeira teoria, e olha que é uma teoria bem antiga, que eu li e disse, não, faz todo sentido, explica muita coisa. Então, avançando um pouco, a primeira coisa que me chamou a atenção foi essa imagem aí. E não é aquela coisa, aqueles hieróglifos, muito tracinho que o cara lê e diz ali que está dizendo que a mãe do cara se chama fulano. Não. É desenhado ali, ó. Um planeta, o Sol central, e os planetas do Sistema Solar em volta em proporções semelhantes, né, idênticas ao que a gente já comprovou hoje. E você vê que há 7.000 anos atrás. Detalhe, eles descrevem aí ó, a presença de Urano, Netuno, que foi descoberto um dia desse. Nesse século ainda ninguém nem imaginava existir. Inclusive, eu vi aqui no livro que eles abordavam que no nosso sistema solar tinham dois planetas gêmeos, os planetas azuis, Urano e Netuno. E deixa eu pescar aqui, com a Voyager 2 na década de 80, é que a gente comprovou que eles são praticamente idênticos em coloração, o diâmetro deles só difere em 1.600 km, ou seja, o tamanho deles quase nada, e a NASA, né, e a gente comprovou que realmente existem dois planetas gêmeos, irmãos do nosso sistema solar. A gente precisou pegar um satélite, o Voyager, lançar no espaço, esperar anos para poder tirar algumas fotos e a gente ter essa comprovação. Agora me responda, há 7.000 anos atrás, você ia ter esse conhecimento como? É lógico, talvez seja difícil de você linkar as coisas, mas eu vou soprar. Eles não tinham condições tecnológicas para isso. A única possibilidade seria alguém informar para eles. Simples assim. Então, avançando, uma coisa interessante é que eles falam que, além dos planetas que a gente já conhece no nosso sistema solar, existe um planeta, existe também especulação, talvez uma pequena estrela anã marrona, uma estrela com alguns planetas menores em sua órbita, ou talvez um grande planeta com alguns satélites em sua órbita, que eles chamavam Nibiru, ou em outras civilizações chamavam Marduk, ou Hercóbulos, etc. Tem diversos nomes, que talvez seja o planeta X da nossa ciência. Onde eles falam que esse planeta ele tem uma órbita muito diferente, que os nossos planetas estão tendenciando a estarem no mesmo equador. E esse planeta, ele, como esse diagrama mostra, ele tem uma órbita completamente diferente, atraído pelo nosso Sol e por uma outra estrela mais distante, tá? Onde talvez nosso Sol, nosso sistema solar, seja composto em um sistema binário. E eles dizem que
a cada, em média, 3.600, 4.000 anos, esse planeta ele dá uma passada aqui pelo nosso sistema solar e segue sua rota. Só que existem algumas passadas dessa que, por ser um planeta grande, com muita densidade, um grande magnetismo, ele termina interferindo com o balanço, né, com o arranjo dos planetas do nosso sistema solar. Então empurram para cá, puxam para lá, e joga, né, o cometa para frente, puxa para cá, etc. A gente vai abordar isso um pouco mais quando a gente falar da transição planetária. E uma teoria muito interessante. Até hoje os cientistas estão se debatendo aí para entender o que danado é a Lua. Porque em termos de proporção, a Lua é o maior satélite do Sistema Solar em comparação ao seu planeta. A Lua é muito grande. Então, pelo modelo matemático, pelo modelo da ciência atual, é um satélite grande demais para o nosso planeta. E ele tem algumas características estranhas, inclusive em seu movimento em relação à Terra, etc. Isso a gente vai abordar depois. A NASA fez alguns testes que dá a entender até que talvez a Lua seja oca. A gente vai especular isso depois, tá? Mas, há 7.000 anos atrás, os sumerianos falaram o seguinte, que quando Nibiru, em uma dessas passadas aqui para o nosso sistema solar, a Terra ela não existia, existia um planeta chamado Tiamat. E um dos satélites de Nibiru entrou em colisão direta com Tiamat. E Tiamat se quebrou no meio, literalmente. Sendo que a metade que foi destroçada se fragmentou e formou uma órbita, né, ao redor do Sol, que é justamente o cinturão de asteroides que existe entre Marte e Júpiter. E que a gente até hoje não sabe, né, porque esse cinturão existe. E, em outra circunstância, um dos satélites de Nibiru, ele perdeu para aquele pedaço que sobrou, que virou o planeta Terra. Em uma outra passada, Nibiru terminou deixando um satélite aqui com a gente. Ou seja, a Terra conseguiu atrair esse satélite, que é a nossa Lua hoje, e inclusive durante essa passada a Terra se deslocou um pouco da sua órbita anterior para a órbita que a gente tem hoje, dando condições, né, até quem sabe desse choque inusitado de originar a vida aqui na Terra. Estamos falando isso de muitos milhões de anos atrás, quem sabe bilhões. Aí um outro diagrama mostrando a passagem de Nibiru e um dos seus satélites, né, entrando em choque com Tiamat, formando a Terra, né, em outra passada formando a Terra com a Lua, e o cinturão de asteroides que foi o resto de Tiamat, o que sobrou pelo menos da porrada. E aí detalhe, os sumerianos, eles falavam que Nibiru não era um planeta desabitado, muito pelo contrário. Eles alegam que os deuses daquela época que eles tinham, né, contato, eles vinham de Nibiru. E o interessante é que a presença de Nibiru, representada por um disco alado, vermelho, né, alado, ele aparece não só na civilização sumeriana, como a gente pode ver também no Egito e algumas outras culturas, que não deu tempo de achar imagens interessantes, mas há alguns relatos, como os maias, entre outros. E interessante porque vermelho, dizem que Nibiru, ele irradia, a luz dele irradiada é mais infravermelha. E a olho nu pra gente teria essa coloração avermelhada, como se foi na cabeça do bonequinho ali do Egito, com as asas. E porque as asas dizem que pela velocidade, pela órbita dele, né, ser muito alongada, ele quando vai se aproximando do Sol, a velocidade que ele adquire é uma velocidade muito alta, o que poderia gerar uma marcação como fossem duas caudas, né? Duas asas, né, a olho nu. Mas isso aí a gente vê depois. E agora vamos conversar um pouco sobre o que essa galera lá atrás falava. Egípcios, os sumerianos. Eles diziam que o que eles aprenderam, né, sobre mecanismo de vida social, sobre astronomia, sobre a construção das pirâmides, que os egípcios falavam que não foram eles, foram deuses do Sol, que vieram do Sol, etc. Em muitos relatos a gente vê
representações com cabeças alongadas, né? Como tem aí no diagrama, os homens com a cabeça um pouco mais para cima, as mulheres a cabeça alongada um pouco mais para trás. E a gente vê algumas representações, como Nefertiti no Egito, quase todos eles têm uma cabeça bem alongada. Inclusive já foram encontrados crânios, né, bem antigos, como vocês podem ver nessa foto, com cabeças bem alongadas, tá? Onde já foram feitas algumas análises e não foi constatado hidrocefalia. Inclusive algum desses aí tem o DNA alterado, diferente, o que levou a algumas repercussões. E eles chamavam esses povos de Nibiru, os povos do Sol, dos Anunnakis. E foram eles que terminaram coexistindo durante um período, ou alguns períodos aqui com o homem na Terra. E é sobre isso que a gente vai falar agora. Opa! O que é que os sumerianos diziam? Diziam que Nibiru estava passando por um probleminha. Ele estava perdendo muita matéria para o espaço, e a população de Nibiru precisava de um elemento para colocar em sua atmosfera, para poder gerar uma camada e reter esse material, né, sendo perdido para o espaço. E esse material era o minério ouro. E eles dizem que os nibiruanos, não sei como é que a gente pode chamá-los, eles analisaram, né, através de suas aeronaves, sua tecnologia, e descobriram que em Tiamat, ou seja, aqui na Terra, era um planeta com uma grande concentração desse minério. Então, em um desses momentos que Nibiru estava mais próximo da Terra, favorecendo, né, uma logística melhor, eles resolveram vir aqui para explorar. Então, eles vieram explorar ouro. Engraçado que quando eu comecei a ouvir isso, eu sempre olhava aquelas igrejas, tudo de ouro, os povos antigos, ouro, 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 ouro. Eu nunca entendi por que eles queriam ouro. Ouro não fazia para nada. Só para enfeitar mesmo, até hoje. Eu entro naquelas lojas de joia, respeito quem gosta de carregar pedra no pescoço, tá, mas é muito valor para um negócio brilhante e tal. Que tem algumas funções interessantes, como condução de eletricidade e tal, mas que outros minérios, até em maiores concentrações, mais presentes, mais fáceis de produzir, são tão bons ou melhores. E o que todos esses povos antigos que cultuavam ouro diziam, é que era muito sagrado. Era sagrado porque os deuses cultuavam, os deuses valorizavam muito. E os sumerianos abordam que o ouro era muito valorizado pelo pessoal lá de Nibiru, tanto pela questão do planeta, que eles estavam precisando para a atmosfera, como alegam também que o ouro, para a fisiologia deles, é importante. Era matéria-prima, inclusive, para obter um tipo de energia, um tipo de alimentação, inclusive medicinal para eles. Ou seja, é um elemento muito importante lá para outra civilização. Então imagina aquela galera das antigas, vendo os deuses, uma galera diferente, com a tecnologia absurda, e só buscando ouro, a gente veio aqui para pegar ouro. Meu irmão, esse negócio vale muito, cara. Esquece ferro, esquece platina, esquece madeira, esquece qualquer coisa. A parada é ouro, porque os homens lá diziam que querem ouro. E aí vamos pintar tudo de ouro, botar tudo de ouro, carregar ouro na orelha, no pescoço, joga ouro nas paredes dos templos. E até hoje é assim. E é um detalhe. Eu pretendo gravar um vídeo, existem alguns pesquisadores, pesquisadoras, que abordam com muita maestria e propriedade sobre a presença dos Anunnakis aqui na Terra. Esse vídeo vai ser só pincelar. Mas mostra o seguinte. Imagine que vem uma tropa para reconhecer aqui a Terra e começar a gerenciar essa mineração, essa exploração. E vamos imaginar o seguinte. Sempre tem treta. É que nem a gente. Se pegar o ser humano hoje e tiver uma situação dessa, quem é que vai na frente? Os militares. E militar já sabe, vai para cumprir sua missão, não importa o que tem que fazer, se tem que destruir, etc. E o que Nibiru, os sumerianos abordam é que nesses períodos que eles vinham, depois passavam um bom tempo para voltarem de novo, representantes deles, ou seja, o pessoal de Nibiru, se instalou aqui na Terra.
E observaram que existiam dois irmãos, líderes, que começaram a ter algumas divergências. Então vamos dizer que um tinha uma pegada mais militar, mais de dominação, e o outro já era um cara mais gente boa. Sempre tem uma gente boa, graças a Deus, né? Então um começou a ver assim, rapaz, aqui tem uma civilização meio primitiva, vamos botar aí para ajudar a gente a carregar pedra. E ó, tome botar para carregar pedra. Aí até que o cara olhou assim, rapaz, eu sou, sabe, defesa e proteção aos animais humanos, esses humanos aqui animais. E vamos melhorar aqui um pouco a situação. A gente pode ajudar essa sociedade. E aí, o geneticista checou, rapaz, o DNA dos caras é muito parecido com o nosso, é compatível. Então ele fez uma misturinha lá, e o ser humano nessa época era bem primitivão, né? E aí, ó, fez uma mudança genética. Ou seja, o elo perdido. E isso os sumerianos falando há 7.000 anos, respondendo da formação da Lua, a elo perdido, etc. A ouro. E a raça humana foi modificada geneticamente. Aí o pessoal voltou para Nibiru, no seu movimento lá de translação, ficou muito distante, a logística ficou meio pesada, eles voltaram para lá. Depois de um tempo, eles chegaram aqui para continuar a mineração, e eles ficaram surpresos. Rapaz, existem cidades, a galera tá bem mais evoluída, a fisionomia dos caras, pô, tem até uma mulher bonitinha ali, pô, o negócio aqui tá show de bola, mudou muito, o que houve? Aí começou uma briga, rolou uma desavenças, você não podia ter interferido nessa sociedade, eles eram primitivos, você foi botar uns DNA, como os caras estão agora aqui, evoluído, rapaz, vai dar treta, etc. E nessas divergências aí, a gente vai ver até que tentaram acabar com essa bagunça que os Anunnakis fizeram aqui, e aí fizeram... O cara teve uma ideia de alaga tudo, faz um dilúvio aí pesado, que a gente apaga a bagunça que a gente fez, pra gente não ficar feio aí para as autoridades, né? Aí sempre tem gente boa que chamou um cara, quem sabe Noé, uns grupos para falar, galera, é o seguinte, o bicho vai pegar, vai inundar barra pesada, então subam para as colinas, subam as montanhas, façam embarcações, sobe o que você puder, porque depois de um tempo a água vai descer e vai começar tudo de novo aí o esquema. E a gente vai ver o seguinte, que essa galera, estamos agora falando da nossa dimensão, na 3D, nessa aqui, nesse trâmite. Mas nesse processo, toda essa dinâmica está acontecendo em planos paralelos, né? O que a gente chama nos planos espirituais, no plano 4D, etc. Então isso vai gerar, isso é uma grande novela, uma grande história. Eu pretendo estudar um pouco para fazer um vídeo mais sucinto só sobre isso. A gente vai ver muito quem são esses irmãos aí, quem liu. Recomendo também vocês lerem esses dois livros. O 12º Planeta, que é de Zacarias Sitchin, que vai abordar justamente essa teoria dos sumerianos, que eu me identifiquei muito, que explica muita coisa, muitas origens. E se você quer ver também essa dinâmica sobre as modificações na vida na Terra, Os Exilados de Capela, você vai ter uma visão espiritual desse intercâmbio, dessa dinâmica de espíritos, de consciências vindo para o planeta Terra, reencarnando e encarando novas sociedades. Então, gente, o que a gente pode ver é que lá no passado, para explicar e para construir, para fazer muita coisa, só tem uma explicação. Fomos visitados. Que foram aí o cara aí, o George, ó, os alienígenas. Eles mesmo, é extraterrestre. Se não está na Terra, veio de fora, só tem um nome, é extraterrestre. Pode ser cabeção, cabecinha, alto, baixo, não interessa. Não vou me prender a culturas, tá? Mas a gente vê aí, ó, como esse bloco aí, parecendo uma letra H, em Pumapunco, na Bolívia, é uma estrutura tão perfeita. Quem gosta de arquitetura merecia dar uma estudada nisso aí. Que atualmente a gente não consegue reproduzir tais estruturas. E naquela época eles fizeram blocos onde parecia bloco de Lego mesmo. Eles conseguiam fazer montagens e havia uma produção em escala em outro terreno só produzindo os blocos. Uma coisa inédita para a época onde a ciência atual acredita que eles tinham ferramenta de cobre. E aí você vê em Pumapunco cortes a lasers, orifícios muito precisos, assim, coisas que não dão para a gente reproduzir hoje. E a gente vai ver alguns bonecos aí, como
várias vestimentas semelhantes a astronautas, as bimanas, representações de aeronaves, ou seja, a aerodinâmica e cauda, asas, etc. Então, provas é que não faltam para mostrar que nós nunca estivemos sozinhos aqui na Terra. A gente anda meio em quarentena, mas a gente depois vai abordar sobre isso para entender o porquê e para quê, né, principalmente. E no Elo Perdido a gente viu, o nosso DNA ele foi modificado. E essa modificação, agora, linkando o plano espiritual, o nosso DNA é o seguinte, ele faz isso aqui, ó, qual é a cor do cabelo dele? Essa informação está no meu DNA. Em algum buraquinho lá dentro, em algum lugar tá. Pô, o cara vai ter barba, não vai, o cara vai ser feio, não vai, etc. E ele também define o seguinte, qual vai ser o tamanho do processador do cérebro do cara? Qual vai ser o tamanho da memória RAM do cara? Qual vai ser o tamanho da capacidade de processamento do cara, etc. E quando esse DNA ele foi feito um upgrade, nós começamos a desenvolver processadores mais potentes, memórias RAM mais potentes, placa de vídeos mais potentes. Isso favoreceu o quê? Vamos falar agora do outro plano. As consciências mais evoluídas conseguirem reencarnar neste plano para darem um upgrade agora moral, um upgrade social. E para isso eu preciso de ferramentas melhores. Por exemplo, você é um cara que vai dar aula de computação gráfica, eu vou botar um computador bem simples, um processadorzinho só, um cérebro bem vagabundinho. Você não vai ter condições, não vai rodar os seus programas. Aí eu não, peraí, então vamos dar um tempo. Quando a turma aqui, ou seja, quando a Escola Terra precisar de um upgrade, aí as coisas acontecem, né? A vida, né? Deus, vamos dizer assim, gere situações para que isso aconteça e aconteceu, um verdadeiro upgrade. Então a galera começou a vir com processadores de 40 núcleos, placas de vídeo, 10 placas de vídeo, etc. Pronto. Agora podemos mandar instrutores, ou seja, consciências reencarnarem com essas ferramentas mais avançadas para dar em aula de computação gráfica, ou seja, para dar aulas mais evoluídas, né? Que é a nossa raça de hoje. E a gente vai ver que o planeta, como a gente estuda aqui, antigamente a Pangeia, todos os continentes eram juntos, se separou. Faz sentido, sim, alguns continentes a gente pode ver até no recorte que eles estavam juntos. Mas não foi só aquilo, só aquela separação. A gente já viu aí, até mostrei em alguns vídeos, existem cidades, pirâmides, estruturas inteiras embaixo d'água, do mar. Ou seja, mostra que já houve uma mudança de continentes. Continentes foram para baixo da água, continentes subiram, etc. E dizem que lá atrás houve a civilização de Lemúria, onde eles eram mais primitivos, um humano mais primitivo. Depois disso, veio a Atlântida. A Atlântida, a gente vai abordar isso mais para frente, mas eles tinham uma tecnologia elevadíssima, mas a moral deles nem tanto. Então eles terminaram entrando em um próprio colapso no seu sistema. E numa dessas mudanças, nessas transições, todo o seu continente, pelo que teorizam, está embaixo d'água, né? Pelo menos um pouco que sobrou. Mas são outras vidas. E essa foto é interessante. Na Segunda Guerra Mundial, em umas ilhas do Pacífico, os nativos representavam com palha os seus representantes dos deuses, que eram os aviões indo para a Segunda Guerra. Aí, ó, desenhando de palha. Então isso representa, isso foi um dia desse, 1900 e bolinha aí. Os nativos, vendo aqueles pássaros de ferro, sei lá o que eles estavam imaginando, eles representavam com palha, desejando que aqueles soldados que tiveram contato com eles, dando espelhinho, dando coisas sofisticadas. Imagina o que é um fósforo para um índio que passa 2 dias para fazer fogo. Então, esses deuses que os beneficiaram com alguns presentes legais, eles faziam essas representações do que eles viam, ou seja, dos aviões, como estátuas reverenciando a eles para que eles voltassem. Isso foi um dia desse, vendo um teco-teco voar. Imagina 7.000 anos o cara vendo uma aeronave maior que uma cidade flutuando no céu sem fazer ruído nenhum. Você ia dizer que é o quê? Meu irmão, não tem outra explicação. Imagina você chegar com um iPhone, um iPad, filmando o cara, mostrando ele aqui, ele ia sair correndo, achando que a alma dele estava indo para dentro daquele objeto. Então, todos no passado,
com uma evolução tecnológica muito mais avançada, e um passado até presente, foram considerados deuses. Então a gente pode ver que a Terra, ela nunca foi solitária. Sempre fomos visitados. Inclusive a nossa origem, ela não é 100% terráquea. Nossa consciência, ela é cósmica. Então sempre fomos visitados. Atualmente, existe uma certa quarentena que faz parte do processo de aprendizagem, que em breve isso vai terminar. Mas dentro desse intercâmbio, uma coisa que eu acredito sempre tem os caras gente boa e tem o que eu chamo dos Zé Ruelas. Quem são os Zé Ruelas? Não se prenda a essas imagens, é só ilustrativo. Mas dizem que existem os reptilianos, os draconianos, uns cinzentos aí que são até aliados e subordinados aos draconianos, que são seres que vieram de outros planetas, de outros locais do cosmos, acharam a Terra e se instalaram com o intuito de dominação mesmo. Só que o ambiente deles natural não é nessa dimensão aqui, ó. É na outra, vamos dizer assim, na 4D. Então, quando a gente vê dentro das representações assim, espirituais, aquelas zonas trevosas dominadas por dragões, legiões, blá 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 blá. Opa, a gente está falando, ó, os Zé Ruelas. Realmente estão por aqui. Inclusive, tem tecnologia avançada para se fazer presente aqui. E estão, a gente vai ver em alguns vídeos, bem influentes no topo da nossa pirâmide social, o que eu chamo de governo oculto, transformando toda essa população em escravos do sistema, que é o que somos hoje, né? Mas, como todos Zé Ruelas, tem adversários. Quem são eles? São os nossos professores, os espíritos evoluídos, as consciências evoluídas, os extraterrestres, gente boa, que estão nos vigiando, estão nos protegendo, estão nos orientando, ou seja, são nossos familiares desde sempre. Não é de recente, década de 50 para cá, nada, desde sempre. Então a gente já vai ver onde diversas detonações de bombas atômicas do nada apareceram OVNIs e levaram toda a nuvem radioativa, ou desativaram ogivas nucleares que estavam em mísseis, etc. E essa graduação mais elevada vem monitorando, nos orientando como professores, respeitando o nosso livre-arbítrio na escola. Quem já viu que a escola terra é barra pesada, é escola primária. Então, tem que ficar assim, então por que não evita a pobreza, miséria, violência, essas coisas? Isso é nosso, isso é um problema que a gente está criando aqui. E a gente está deixando os Zé Ruelas induzirem um bocado de porcaria, a gente está aceitando e a gente está literalmente se matando. E eles estão sempre nos orientando, até o momento em que a gente vai ver que as coisas vão ter que mudar, porque a escola Terra ela vai mudar de panorama. Aí eu coloquei só algumas representações que eu não recomendo vocês se prenderem a culturas, a fisionomia, tá? De alguns seres aí de fora. E pincelando o que é essa transição, essa mudança, o planeta Terra está deixando de ser uma escola primária e ele vai agora entrar numa zona energética maior, fazendo sua frequência subir, e essa frequência vai subir para a zona de escola de segundo grau, entendeu? E se você for um aluno que conseguiu aumentar sua frequência nas notas, aumentou sua frequência vibracional, você vai para a escola do segundo grau, beleza, planeta Terra 2.0. Se você perdeu de ano, se você está sendo Zé Ruela, fazendo merda aí, não está aprendendo com a vida, não tem problema. Você vai repetir de ano, só que em outra escola, compatível com sua frequência de notas. Um planeta primário. E aí a gente está vendo a representação de uma faixa de luz, uma faixa de energia que dizem que vem alinhado ao equador da nossa galáxia, onde o movimento do nosso sistema solar ele tá entrando, já está entrando nesse cinturão de fótons, fazendo com que a nossa frequência se eleve, né, potencializando a dualidade. A gente vai ver quem é bom está mostrando que é bom mesmo, quem é mal tá nem aí, está mostrando que é mal, está roubando, está fazendo isso. E é justamente aquele separação do joio e trigo, ou seja, alunos do segundo grau à direita, alunos do primário para a esquerda.
Aqui vai um ônibus para a terra, aqui vai um ônibus para Deus sabe onde, para a escola primária. Estamos já nesse momento, entrando no ápice já. A gente vai abordar isso direitinho. Então, gente, a Terra, ela é um caos controlado. O que eu quero dizer com um caos controlado? Quando a gente olha pela janela, a gente vê muita coisa louca, violenta, absurda acontecendo. Mas isso é condizente com o nosso patamar de aprendizado. Tá? Então, em breve, a gente vai ver que a gente vai sofrer um avanço. E justamente no final, para haver essa separação do joio e trigo, é que novamente aquele pessoal, né, meio invisível atualmente, ou meio longe atualmente, vamos dizer assim, fisicamente falando, vão se fazer presentes para nos orientarem. E aí seremos novamente seres cósmicos que somos. Nós somos seres cósmicos. A gente não pertence à Terra. A Terra não é o nosso dono. Nós somos do universo, a nossa consciência do universo, que estamos aqui nesse físico, nessa dimensão, nessa frequência, justamente porque a gente precisa aprender isso aqui. E agora, nesse momento, o que é que acontece? Muitas consciências estão vindo para cá com o intuito de instruir, de ajudar, sabe? De ser aquele cara quando você vai no banco, tá com aquele colete. Posso ajudar? Escola primária, para lá. Segundo grau, para lá. Pega aquela nave ali, ó, suba. Um exemplo. Então, esse intercâmbio, essa proximidade de culturas, ela vai se dar em breve, quando a escola sair do primário e entrar no segundo grau. E por que isso não acontece hoje? Porque no primário, o pessoal não tem condições. Não adianta você querer ensinar para uma criança de 3 anos o que é a troca de quiasmas na mitose, meiose celular, etc. Tal. No DNA do cromossomo. Não vai entender por luva, né? Que é patati patatá, galinha pitadinha. Então, meu irmão, você vai ter que encarar a galinha pitadinha. Deixa DNA para depois. Então, agora a gente precisa ficar um pouco mais quieto aqui para aprender os valores da vida, se livrar de um sistema absurdo, ver o que realmente vale, quais são as coisas valiosas no planeta, que não é ouro, não é nada, o que a gente vai levar para a eternidade, na nossa mente, na nossa consciência. Aí sim teremos condições de absorver novos conhecimentos, com a chegada de um bocado de gente que vai trazer esse conhecimento, essa cultura. Então estaremos juntos com povos afins, ou seja, essa imagem de novamente eu estou mostrando. Você olha assim, que danado é isso? Índio, ET, com espírito, com um bichinho pequeno, bicho alto. A gente vai ver que o conhecimento, a gente tem que fazer justamente isso, linkar os conhecimentos que estão aí. Então, quando eu estava em 2001, que eu li, que eu achei esse livro aqui, eu tinha aquela ideia, vamos dizer assim, eu estava já entrando na ideia espiritual da coisa, tinha já a corrente ufológica, que você pode ver, são correntes diferentes. O que eu fiz? Peguei todo esse conhecimento, fui buscando essa lógica e fui atrelando. Porque nada acontece primeiro aqui, depois lá. Essa dinâmica, tenha em mente essa palavra, dinâmica. Esse intercâmbio, ele não para. Então todos os planos estão sendo alterados ao mesmo tempo. E a gente vai ver que tudo está junto. Então, às vezes você está falando de anjo, mas o que são anjos? São consciências mais evoluídas. Extraterrestre. Se está aqui ou está no paraíso, onde você queira, não está aqui. Se não está aqui na Terra, é extraterrestre. Só que extraterrestre não é bicho cabeção, é só o que está fora da Terra. E aí a gente vai ver que houve uma diferenciação, né? Houve uma divergência do que não deveria, pois tudo converge para o mesmo conhecimento, mesma sabedoria, que somos seres cósmicos. Em intercâmbio, um ajudando o outro, como um professor. Hoje eu sou aluno, amanhã eu sou professor, e aí vai. Olha, nós seremos professores. O que a gente está fazendo aqui, nessa bagunça, nessa escola primária? Aprendendo. A gente está aqui porque a gente merece. Tá aprendendo, para no futuro, quando a gente for para outros locais, a gente poder ensinar. Ó, galera aqui de Vênus, sei lá, vocês querem aprender como não fazer uma sociedade? Eu sei, não faça isso, não inventa isso, não inventa dinheiro, não inventa diferenciações, não segrega nada. Então a gente precisa desse conhecimento para a gente poder ir para as escolas, não só como alunos, mas como professores também. Ou seja, nós voltaremos para casa. Saudade retada em casa.
que o bicho aqui tá pegando. Mas é isso aí, vamos trabalhar, vamos ajudar o próximo, vamos nos ajudar também, para a gente abrir a nossa mente, para a gente poder ter condições de receber esses novos conhecimentos, essas novas ferramentas, tá? Ou seja, somos todos espíritos, somos consciência, tá? Consciência que agora está sendo limitada por essa nuance aqui, para poder a gente engolir, ou a gente adquirir, para poder vivenciar esse aprendizado. Então, somos todos consciências no eterno intercâmbio universal. Essa imagem é de um documentário que mostra Chico Xavier psicografando com seres de outros planetas, né, passando com uma mensagem para ele. É disso aqui, ó. Vai ter um grande filme, um grande documentário chamado Data Limite, que está para estrear, estamos na expectativa, que é baseado em algumas cartas de Chico Xavier falando sobre esse momento ápice da transição, e que ele aborda que é entre 2014, 2019 e 2020, que seria um momento, sabe, mais turbulento dessa mudança, ou seja, estamos já nesse momento. Então, espero que façam um bom trabalho, que seja um grande documentário, para justamente, fico feliz em ver esse link. Chico Xavier é espiritismo? Não, é um cara que trazia boas mensagens, um irmão nosso, um espírito, uma consciência, e ele vai mostrar isso junto com a ideia cósmica, mostrando esse intercâmbio, né, entre espiritual, dimensional, extraterrestres, ou seja, a vida, né, em todos os seus aspectos, e nesse momento tão importante que a gente está agora aqui na Terra. Então, gente, mais uma vez, muito obrigado. É um prazer muito grande fazer esses vídeos, é um prazer muito grande estar aqui com vocês. Obrigado pela paciência. Queria agradecer também a motivação que diversos amigos me passaram em continuar com esse projeto, fazer vídeos, esse projeto do canal da Ciência Universalista. Agradecer aí ao meu colega, um amigão, Murilo, muito obrigado pelo carinho, tá? E meu intuito, gente, não é fazer vídeo por fazer vídeo. É mostrar a lógica, é mostrar o link entre informações, mostrar meu lado pessoal. Puxa, como eu cheguei a essa ideia, né? Então busquem conhecimento, tudo que vocês verem aqui, não acreditem de cara, corram atrás. Aí na internet está muito fácil de achar qualquer coisa mencionada aqui. Mas principalmente, sintam as palavras, sintam o poder da sinceridade, que o meu intuito é justamente de unir as pessoas. Pessoas que estão numa frequência parecida, pessoas que estão no intuito de ajudar, de abrir a mente, de despertar para uma nova sociedade que está surgindo. Nós seremos professores dessa sociedade. Por isso estamos aqui. Então vamos aprender para em breve a gente poder estar ensinando, tá? Então fico feliz de estar aqui com vocês. Muito obrigado mais uma vez. E entre em contato comigo, conosco, lá na Ciência Universalista, no Facebook, onde além dos nossos vídeos, tem também outros vídeos muito interessantes, matérias, né, interessantes também, e lá rola um debate legal entre todos os participantes, tá? Então, o convite está feito, eu espero vocês lá. E a viagem do conhecimento continua. Hoje foi só mais uma etapa, em breve mais vídeos para vocês, tá? Gente, fiquem com Deus, um grande abraço, tchau, tchau.